Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Nós estamos no jejum de 21 dias. O tema é A Igreja Fora das Paredes. É um livro que nós estamos lendo e nós estamos também lendo um capítulo. Cada dia nós estamos lendo um capítulo. Hoje é o capítulo 10, que tem como tema Pregue a Palavra. Lembrando mais uma vez que nós estamos lendo o capítulo. Nós não estamos explicando, ok? Então que você possa estar entendendo isso. É para que você possa estar nos acompanhando a leitura do livro. Então você pode fazer isso de 3 formas. Lendo o livro que nós enviamos em PDF. Você pode também ouvir as mensagens em áudio, a leitura em áudio que nós estamos também enviando nos nossos grupos. E você tem essa terceira opção que é acompanhar a leitura através do nosso canal aqui no YouTube. Amém? Que também nós estamos compartilhando o link. Então, repetindo, hoje é o nosso 10º capítulo, que tem como tema Pregue a Palavra. E o texto que nós vamos usar como base é 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo compaixão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ela tem uma mensagem bastante simples e direta. Ele contém apenas um ponto central, uma ordem que Paulo dá para Timóteo. Essa ordem é: pregue a palavra. Em seus momentos finais, prestes a enfrentar a pena de morte, Paulo nos mostra qual é a sua máxima prioridade: o crescimento do reino de Cristo por meio da pregação fiel da palavra. E essa ordem que Paulo dá nesse texto não é exclusiva para Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, e assim como ele, todo pastor deve pregar a palavra. Mas essa ordem não é exclusividade de pastores, é para todos. Todos os membros devem pregar a palavra. Aleluia! O primeiro ponto, começando pela introdução, no versículo 1, que diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgado vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Paulo introduz o assunto que ele vai tratar com Timóteo de uma maneira muito formal. Ele usa uma linguagem de tribunal, como aqueles filmes que nós vemos, onde as testemunhas são ordenadas a jurar, e a jurar que elas vão dizer a verdade, apenas a verdade e nada mais que a verdade. Mas aqui Paulo vai além. Ele usa esse termo, conjurar, e ainda diz que 2 pessoas são testemunhas dessa ordem que ele está dando a Timóteo. E essas 2 pessoas são ninguém mais, ninguém menos que Deus o Pai e Jesus Cristo, o Deus Filho. Aleluia. Glória a Deus. Qual a necessidade de relembrar o julgamento final e a segunda vinda de Cristo? Será que Paulo está exagerando? A resposta é não. Paulo não está exagerando. Essa formalidade e ordem sendo dada com Deus e Cristo como testemunhas nos apontam para o fato da importância que Paulo dá para a pregação da palavra, a urgência que Paulo considera que tem a pregação do Evangelho, além da importância dessas terem como palavras finais de Paulo o seu testamento para Timóteo, missão de espalhar o Evangelho. Pensem, e muitas vezes nós negligenciamos a pregação do Evangelho, e eu não estou dizendo sobre o convite para pregar, mas a oportunidade de falar sobre Jesus para um vizinho, um parente, um colega de trabalho.
Às vezes, as pessoas pedem para que a gente fale, mas nós nos calamos. Quem nunca ficou conhecido quando ouviu alguém dizer: todos os caminhos levam a Deus, eu também sou filho de Deus, eu acredito em Jesus, mas eu peço para Jesus, e também peço para Maria, e também peço para São Jorge. Nesse texto, Paulo nos lembra que temos a obrigação de pregar a palavra. O ponto 2 é uma ordem. E depois dessa introdução, Paulo dá uma ordem: prega a palavra. Esse é o ponto central do texto que nós estamos estudando. O motivo de Paulo ter feito uma introdução tão formal. Qual é a ordem que Timóteo recebeu? Qual é a ordem que todos nós recebemos? E qual é o dever de cada cristão que quer mais de Cristo e menos de si? Versículo 2 diz: pregue a palavra. Essa é a ordem. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito como igreja. É claro que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Até as coisas mais simples, como comer, beber, se divertir. Muitos oram: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Orar assim e não fazer nada para que o reino de Cristo cresça é uma hipocrisia. Orar assim e não praticar a vontade de Deus é muita incoerência. O reino de Deus cresce por meio da pregação do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Portanto, se você quer que Cristo cresça e você diminua, você deve pregar a palavra de Cristo. Você deve pregar o Evangelho. Aleluia. O ponto 3 desse capítulo são as instruções que o apóstolo Paulo passa. As perguntas que naturalmente vão surgir na cabeça de muitos é: quando é que eu devo pregar a palavra? Como eu devo pregar a palavra? Será que isso não é uma tarefa só de missionário, dos pastores, dos evangelistas? E graças a Deus, Paulo não nos deixa sem instruções. O que segue a ordem de pregar a palavra responde todas a essas perguntas. 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 4, versículo 2 diz assim: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreende, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então Paulo começa a responder as nossas perguntas. Quando é que devemos pregar a palavra? Paulo diz: esteja sempre pronto, a tempo e fora de tempo. A expressão a tempo e fora de tempo não significa que devemos pregar uma palavra quando nós nos preparamos ou não, quando nós nos sentimos confortáveis ou não, quando os nossos ouvintes estão ávidos a ouvir ou não. A pregação é sempre urgente. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos aqui, meu querido. Nós não sabemos quanto tempo de vida que as pessoas que ainda não conhecem o Evangelho têm aqui. Por isso devemos pregar sempre. E Paulo continua e diz que devemos redarguir, repreender e exortar. Esses verbos estão ligados à ideia de quem avisa, mas eles trazem nuances diferentes. Redarguir traz uma ideia de quem está vivendo continuamente no erro e não se dá conta disso. Repreender traz uma ideia de dizer pare para quem está praticando mal. E exortar traz uma ideia de encorajadores, que estão encorajar quem estão desanimados de praticar a justiça. Devemos repreender os que estão afastados e encorajar os que estão desanimados na fé. Aleluia. E essa não é uma tarefa exclusiva do pastor. Essa é definitivamente uma função de todo o corpo de Cristo. E Paulo ainda nos diz de que maneira devemos pregar a palavra, com toda a longanimidade e doutrina. Nós temos a tendência de muitas vezes ser impaciente e desprezar os descrentes, ao invés de tratarmos eles com longanimidade, nós costumamos desprezá-las. Isso é um sinal de uma doença gravíssima.
E essa doença chama autojustiça. Nós achamos muito bom. Nós nos achamos muito bom. E quem se acha muito bom não costuma ter paciência com o que é muito ruim. Mas quando reconhecemos que nós somos o que somos apenas pela graça, só mostramos quão paciente Deus é conosco. E somos também pacientes com o nosso próximo. Seremos pacientes para redarguir, repreender e exortar os necessitados. Além de pregar com toda paciência, devemos pregar a sã doutrina. A palavra doutrina se refere ao ensino, tanto o conteúdo do ensino, como a forma de ensinar. Ensinar o conteúdo da palavra de Deus, o evangelho de Cristo. Quarto ponto desse capítulo é a motivação. Pense nas pessoas que ouvem você. Essas pessoas estão dispostas a ouvir você falar de Cristo para ela? Será que elas vão receber bem a sua correção e a sua repreensão? Você pode pensar que os nossos dias são tempos difíceis, que a nossa era pós-moderna é um motivo para nós perdermos o ânimo, que a resistência das pessoas é uma desculpa para nós não pregarmos. Mas, olha o que Paulo diz nos versículos 3 e 4, de 2 Timóteo capítulo 4. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pessoas que não suportam a sã doutrina não são uma novidade da nossa época. Pessoas que se recusam a dar ouvidos à verdade. Não é uma invenção do pós-modernismo. Timóteo teve que lidar com pessoas assim lá no passado. E nós também temos que lidar com pessoas assim nos nossos tempos. E isso sempre foi assim. Olha o que Isaías fala do povo de Deus no seu tempo. Isaías capítulo 30, versículo 9 ao 11, diz assim: Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizeis coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, desviai-nos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Senhor, do Santo de Israel. Olha só, desde os tempos de Isaías, as pessoas se recusavam a dar ouvidos à verdade e preferiam a entregar a fábulas, mitos, lendas, mentiras. E reparem que isso não é comum só entre os descrentes. Infelizmente, isso também acontece aos crentes. Isso também acontece nas nossas igrejas. E aqui eu chamo a sua atenção para algo surpreendente. Paulo não cita esses problemas como uma desculpa para Timóteo ficar desanimado. Paulo cita esse tipo de comportamento como motivo pelo qual é tão urgente pregar a palavra. O homem natural rejeita a verdade de Deus, rejeita a palavra de Deus, e é para esses que temos que pregar. Olha o que Jesus diz em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Aleluia. Concluindo esse capítulo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz assim: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, cumpre o teu propósito. Paulo adverte que Timóteo seja sóbrio, não apenas no sentido de não se embriagar com álcool, mas de ser sóbrio espiritualmente. Paulo alerta sobre os riscos de querer seguir as tendências dos homens descritos nos versículos 3 e 4. Hoje também nós temos uma tendência em muitos púlpitos pregando sobre autoajuda, coach, não tenho nada contra. Timóteo deve se manter fiel e não querer ensinar o que as pessoas querem ouvir. Ao invés disso, ele deve ensinar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo. As pessoas querem ouvir
sobre futebol. Olha, pastor, faça uma série de sermões sobre futebol. Pastor, Os Vingadores foi um sucesso de bilheteria. Olha, faça uma série de mensagens para ver o que os jovens aprenderam sobre isso. Eu estou sendo irônico, né? Não sei se você percebeu. Olha, pastor, fale sobre casamento. Não que não devemos falar. Olha, pastor, convide alguém para pregar na nossa igreja. A lista não tem fim. São muitas opções. São muitas sugestões que as pessoas nos dão para pregar. Mas presta atenção. A mensagem que Deus nos espera por meio de Paulo é pregar a palavra. Seja sóbrio. Não coce as orelhas dos ouvintes com a última moda. Ao contrário disso, corrige, repreende e exorte. E não pense que será tudo um mar de rosas. Suporte as aflições e permaneça fiel à palavra. Essa é a motivação que impulsiona Paulo, que deveria ser a nossa também. É com isso em mente que faremos o trabalho de um evangelista e que vamos cumprir plenamente a missão que Deus nos deu aqui nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Para que você possa meditar, essa carta, ela foi escrita para Timóteo para encorajá-lo, para encorajar Timóteo. Como é que você se sente em relação a isso? Esse texto foi escrito há 2000 anos atrás. Eu quero te perguntar, ele é relevante para você hoje? Hoje nós temos uma missão. Pregue a palavra. Estar preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreende, exorte com toda paciência e doutrina. Devemos fazer isso com todo amor, paciência e doutrina. E agora, o que você vai fazer em relação a isso? Que você possa receber essa palavra da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém.